sinais de codependência. Qual que é os sinais de codependência? Controle, negação e impotência. Vou falar um pouco desses 3 sinais para vocês. O que é controle para o codependente? É querer controlar a vida do dependente químico. Querer controlar de várias maneiras e várias formas. Esse é um sinal que atrapalha tanto a vida do codependente quanto a vida do dependente químico. Por quê? Como eu havia falado no outro vídeo, não tem como ter controle de outra pessoa. E dependendo da pessoa, você atrapalha muito a vida dela e a sua vida. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês do que é controle. Querer controlar o horário que ele chega, se ele falou com alguém, as pessoas que ele está andando. Não adianta fazer isso. Sabe por quê? Porque o dependente químico é um ser humano, ele tem vontade própria, ele tem vida própria. E conforme ele vai entrando em recuperação, a vida dele vai voltando para as mãos dele. E aí o que acontece com o codependente? Ele se sente abatido, com raiva. Por quê? Porque o dependente químico está tomando de volta o controle da vida. Então, isso acaba ficando muito difícil para o dependente químico quanto para o codependente. E o codependente, ele tem a tendência de controlar não só a vida do dependente químico. E aí ele traz esse controle para a família, ele traz esse controle para o filho, ele traz esse controle no trabalho, e isso atrapalha em todas as maneiras a vida do codependente. Então, o que o codependente tem que fazer para isso? Eu vou estar trazendo nos próximos vídeos para vocês. E eu vou falar um pouco também da negação. O que é a negação para o codependente? É ele negar a própria doença. Como eu havia falado lá no outro vídeo, lembra? Não sei se você lembra o que eu falei, que o codependente ele atrapalha muito a vida dele. Então, ele entra numa negação da doença. A mesma forma que o dependente químico, quando ele está na ativa, ele entra na negação da doença. Ele fala, não sou doente. Ele fala, a doença está com ele, não está comigo. Né? E assim a codependência ela vai tomando conta da vida do dependente químico, do codependente, desculpa pessoal. Então o que acontece? Ele acaba querendo controlar todo o cotidiano do dependente químico. E assim ele acaba esquecendo do próprio cotidiano. Vamos dar exemplo para vocês? Ele acaba esquecendo do trabalho, ele acaba esquecendo da vida pessoal, ele acaba esquecendo de tudo que está em volta da vida dele. E aí também entra a impotência. Por quê? Ele se sente impotente, por quê? Porque ele não controla mais a vida do dependente químico. O dependente químico tem vida própria, ele começa a viver, ele começa a trabalhar, ele começa a estudar, ele começa, se é filho, começa a namorar, se é marido, começa a ter o controle da vida, pega a chave do carro, vai trabalhar sozinho, pega o controle financeiro da casa. Por quê? O codependente, quando o dependente químico está na ativa, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba passando tudo para a mão do codependente. E isso acaba frustrando o codependente. E aí vem o terceiro tópico que eu falei para vocês, que é a impotência, frustração. Por quê? Impotente. Ele se sente impotente sobre a vida do outro. Ele não tem mais controle da vida do outro. Por quê? Porque o outro está controlando a vida dele. E aí o codependente se sente impotente por não controlar mais a vida do outro. Né? E aí também vem a frustração de não ter mais esse controle sobre a vida do dependente químico. Então, esse é um pouquinho dos sinais, né, negativos da codependência. E aí no próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês como lidar com isso, eu vou estar trazendo para vocês outros tópicos. Beleza, galera? Ó, o que eu peço para vocês? Segue lá nosso canal. Se inscreve no nosso canal, segue nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Como eu falei no outro vídeo, logo estamos vindo aí com o TikTok também, galera. Ajuda a gente, dá um like aí no vídeo. Muito obrigado para vocês, eu sou o Anderson e uma boa noite a todos.